Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica semanal. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Eu sou o professor Luiz Andrade e trarei uma abordagem da lição número 10, que tem como título Paulo e seu amor pela igreja, e que faz parte da revista do quarto trimestre da editora CPAD, o Apóstolo Paulo, e que tem como comentarista o nosso querido pastor Elienay Cabral. Nas últimas lições falamos de Paulo, o plantador de igrejas, Paulo, o discipulador de vidas, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, e hoje falaremos de Paulo e seu amor pela igreja. Nossa lição tem como texto áureo o contido na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A, e que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Nessa lição temos como verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu gosto muito de enfatizar as questões relacionadas à nossa leitura bíblica em classe. Isso porque é muito importante, quando se trata de leitura bíblica em classe, passar para quem está em sala de aula, explicitar alguns pontos da lição. Isso é importante porque em classe tem sempre aqueles que não são tão assíduos assim na leitura das escrituras. Por sinal, o brasileiro não é tão assíduo assim em leitura alguma. Por isso, e sendo assim, é muito importante pontuar alguns versículos e contextualizar aquela passagem, a nossa leitura bíblica em classe. Esse tipo de explanação ajuda o aluno a melhor compreender, por exemplo, o objetivo geral da lição, que é compreender o amor pela igreja. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Segundo Testamento, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo, mais ou menos. Em que contexto, então, foi escrita esta carta? O que estava acontecendo quando esta carta foi escrita por Paulo? Bom, Tessalônica era a cidade mais importante da região da Macedônia, ao norte da Grécia atual, fundada em 315 a.C. A sua sociedade era muito heterogênea. Havia uma elite dominante formada por lideranças políticas e militares, e por uma minoria que detinha e controlava o comércio e os meios de produção daquela cidade. Sua população compreendia trabalhadores manuais, braçais, carregadores do porto, escravos, comerciantes, ambulantes, profissionais itinerantes vindos da Itália e até da Ásia Menor. Religiosamente falando, havia uma colônia de judeus, grupo de prosélitos, que são aqueles convertidos ao judaísmo, e grupos adoradores das divindades locais advindas de várias partes do império. Nesta região é muito forte o culto aos deuses gregos Dionísio, Ísis, Sarápias. A eles o culto era dado sobretudo com festas, danças, refeições comunitárias e, obviamente, orgias sexuais. Existia muito isso naquela época. Algo muito natural para aquela mentalidade. Era muito natural, nós temos que contextualizar isso e entender aquela época. Era muito natural esse tipo de culto. E foi nesse contexto que Paulo, então, se apresenta aos Tessalonicenses com a sua mensagem cristã. Sendo assim, quando Paulo e seus companheiros chegaram pela primeira vez em Tessalônica para pregar o evangelho, não entravam em um lugar carente de religiosidade. Os tessalonicenses eram adoradores de várias deidades,
e a proclamação de Cristo os desafiava a abandonar seu culto anterior. Era um desafio. Era um povo imerso em um mundo cheio de deuses. Ou seja, Paulo e seus companheiros tinham um grande desafio à frente. Isso pode ser confirmado no versículo 19 da leitura bíblica, onde diz, vou usar aqui então a versão NTLH, que é mais fácil de vocês entenderem. Olha o que diz o versículo 9. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, um desafio enorme para Paulo e sua equipe converter estes homens ao Evangelho de Cristo, sendo eles culturalmente adoradores de outros deuses. Mas vamos dar início então à nossa lição. Nossa lição tem 3 objetivos princípios. O primeiro dele é destacar o amor de Paulo pela igreja. O segundo é relacionar o amor com a fé na igreja. E o terceiro é elencar as 3 virtudes na igreja tessalônica: fé, amor e esperança. Nossa lição também é dividida em 3 tópicos. Cada tópico tem uma síntese, né? No primeiro fala no amor de Paulo pela igreja. No segundo fala sobre o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. E no terceiro e último tópico, a síntese dele fala nas 3 virtudes mencionadas por Paulo, né? Fé, amor e esperança. Vamos continuar então. O amor de Paulo pela igreja. Ame a sua igreja local. Neste primeiro tópico, podemos resumi-lo em 3 perguntas que o professor em sala poderia fazer à sua turma, à sua classe, né? A primeira pergunta é: o que é a igreja? A segunda é: como me relaciono com essa igreja? E a terceira: tenho uma relação positiva com essa igreja? Vamos então, caro professor, caro ouvinte, aqui a primeira pergunta. O que é a igreja? Vamos primeiro ao conceito de igreja. Igreja do latim quer dizer eclesia. É um templo cristão. Ou eclésia, né? Mas eu uso mais eclesia. É um templo cristão. É o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas. Entretanto, já na sociologia, a igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros representam da mesma maneira o mundo sagrado e as suas relações com o mundo profano, vamos dizer assim. Como grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que creem e geralmente um corpo de sacerdotes hierarquizados ou não. Como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, né? Ritos e crenças. Né? Mas Paulo tinha amor, por isso que acabei de descrever. Paulo tinha amor por esses dogmas, por esses ritos, por essas crenças. Será que é esse o amor que é descrito aqui em nossa lição? Claro que não, né? Paulo tinha amor pela igreja, o corpo de Cristo. E isso vai além de uma construção civil ou uma instituição dividida por hierarquias ou dogmas, normas ou regras. Seu amor era por aquele que constitui verdadeiramente a igreja. Eu, você, as almas que constituem o corpo de Cristo. Paulo deixa isso explícito em suas cartas. Seu amor pelas igrejas está muito claro, tendo em vista a sua preocupação com o envio destas cartas. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele frisou: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira,
e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Perceberam a preocupação de Paulo, preocupado com o amor entre os irmãos? Para Paulo, isso é a igreja. Aliás, isso é hoje também a igreja. Paulo se preocupava com a manifestação prática desse amor na igreja. Ele queria algo mais visível, algo mais concreto. Ele não queria algo abstrato ou que passasse desapercebido. Ele queria um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Ele queria um suprindo a necessidade do outro. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 13, versículo 10 o seguinte: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. E a segunda pergunta, como então eu me relaciono com a igreja? Né? Deus não criou o homem para estar só. Deus não salvou pessoas para viver um cristianismo solitário, né? Deus não quer uma igreja de solitários. Deus deseja contato. Deus deseja relacionamento entre seus servos. Eu fico impressionado quando vejo pessoas que se orgulham por viverem sozinhas. Eu sinceramente não entendo. Sim, tem pessoas que se orgulham por não pertencer a nenhuma comunidade, por não partilhar nada com ninguém, por viver um cristianismo quase virtual, seco, solitário. Alegam que as igrejas são imperfeitas, que não dá para servir nelas, que não dá para se relacionar. Existiu alguma igreja perfeita algum dia? Existe alguma igreja perfeita algum dia? São apenas desculpas, na verdade, e pensamentos humanos. Nada justifica essa vida solitária. A palavra de Deus é clara quando nos mostra a importância de estarmos juntos e o cuidado de não permitirmos, né, que o isolamento faça parte de nossa vida. A palavra de Deus admite a existência dos isolados, né, a existência dos isolados e taxa a sua atitude de incorreta. Olha o que diz aqui Hebreus: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por que é tão importante estarmos juntos em contato, se relacionando? Olha o que diz Provérbios 27. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, versículo 17. A união nos faz melhores, meus irmãos. Ninguém afia um machado com um pedaço de plástico ou com um pano, né? Como acabei de falar aqui em Provérbios. O ferro precisa ser afiado com a ferramenta certa para que fique melhor para o trabalho. Assim precisamos de gente ao nosso lado. Afiamos e somos afiados. Abençoamos e somos abençoados. Ninguém fica afiado sozinho. Pelo contrário, acaba se tornando cada vez mais e mais cego. Não tenho medo de me relacionar. Vocês não podem ter medo de se relacionar. Você também tem muitos defeitos como outras pessoas. Você e outros precisam se afiar para se tornarem melhores. Nós assumimos que tem muitas igrejas por aí que não são de Deus. Não fazem a vontade de Deus. Mas também existem as igrejas que são de Deus. Vocês têm que procurar. Ache-as por aí. De repente eles estão na esquina da sua rua. Ou de repente algum amigo pode indicar alguma. Não existem igrejas perfeitas. As igrejas, elas se adaptam. E você pode se adaptar a elas de acordo com a doutrina dela. De repente você tem mais afinidade com aquela igreja, com aquela forma como é que ela canta seus louvores, com a forma como ela tem a sua pregação. O importante é você estar bem, mas não se afaste de alguma igreja. Elas estão cheias de pessoas de Deus imperfeitas, isso é normal. Esse é o nosso lugar. Assuma, saia desse sistema virtual que tanto é hoje orquestrado pelo mundo, e vá para o mundo real, o mundo que Deus preparou
para nós. Por último, desafio alguém a encontrar na Bíblia qualquer menção que mostre que não devemos nos relacionar, que devemos viver mesmo sozinhos, que temos que rejeitar a ideia de servir em algum grupo ou igreja local, que devemos apenas nos relacionar com Deus e já está bom. Olha o que diz aqui o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Irmão, vamos meditar e não deixar que essa espécie de igreja virtual, ainda mais em tempos de pandemia, venha se alastrar. Se aproxime da sua igreja. Procure fazer algo lá dentro. Né? E aí eu venho na terceira pergunta. Como é que eu me relaciono, então, de forma positiva com a minha igreja? Como fazemos isso? Essa pergunta é até relativamente fácil de responder. Existe um ditado um pouco polêmico, né, que diz que mente vazia é oficina do diabo. A Bíblia não tem nenhum versículo específico que diga exatamente mente vazia é oficina do diabo. Mas há alguns outros versos que nos levam a entender que Satanás trabalha na vida de pessoas que não fazem questão de cuidar de sua mentalidade. Dessa forma, se você entregar a ele uma mente vazia, esta, por sua vez, se tornará oficina dele. Né? Ele trabalhará na sua mente. Então, a mente não estará mais vazia, mas ocupada com coisas ruins. Em vez disso, você só está pensando naquilo que não agrada a Deus, ou que provém de Deus. Sobre isso, Paulo vai dizer em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. A igreja, meus irmãos, é um celeiro onde o que não falta é trabalho. Ocupe a sua mente com o trabalho. Não importa o que você sabe fazer. Até para quem não sabe fazer nada, tem espaço. Quer se relacionar bem com sua igreja? Trabalhe para o reino de Deus. A melhor forma de se relacionar com sua igreja local é trabalhando. A Bíblia é repleta de personagens que Deus as encontrou trabalhando quando abençoou os seus relacionamentos. E alguns até se casaram. Eu posso citar aqui, por exemplo, Rebeca. Com Rebeca foi assim. É bem provável que Rebeca não tinha plano de conseguir um casamento enquanto tirava a água do poço para dar aos camelos da família. Mas Deus a surpreendeu no momento em que ela trabalhava, fazendo com que ela viesse a se tornar a esposa de Isaac. Né? Jacó também conquistou riqueza. Jacó teve o azar de trabalhar para seu sogro, um homem mais enganador e trapaceiro do que ele próprio, né? Deus, no entanto, reconheceu o seu esforço em seu trabalho e o honrou, fazendo com que coisas pouco prováveis, como um rebanho de gado todo nascer salpicado e listado, por exemplo, se tornasse uma doce rotina em sua vida. E Ruth? Ruth se tornou parte da genealogia de Jesus recolhendo espigas, estava trabalhando. Ruth queria trabalhar, não importava onde. Ela se dispôs a colocar a mão no arado para ajudar no sustento de sua casa. Ela era viúva e vivia com sua sogra Noemi. Por sobrevivência divina, ela conseguiu um emprego nas terras de Boaz, servo de Deus, que se casou com ela depois. Então ela teve um relacionamento com esse homem porque ela trabalhava. Se relacione com a sua igreja trabalhando. Você quer uma relação positiva, sadia, saudável? Procure trabalhar para a sua igreja local. No tópico 2, a revista fala do amor e na fé na igreja. Neste tópico, o autor da revista nos leva a fazer uma correlação entre amor e fé a todo momento. Entretanto, ele também nos mostra o quanto Paulo enfatiza em suas cartas a proeminência do amor na igreja. Ou seja, sem este sentimento, que não pode ser confundido com amor eros ou a luxúria, tão amplamente defendida pelo mundo, né? Com a frase tudo é amor, né? Não
Não é desse amor que Paulo fala. Paulo fala de um amor muito mais profundo e íntimo, né? Para entendermos melhor o que Paulo fala, tudo pode ser resumido a uma das passagens mais lindas da Bíblia e que é tema de várias canções, por sinal até na música secular. É a carta de Paulo aos Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 7. Olha que linda, é uma canção. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que lindo, né? É muito lindo. Paulo também fala em um amor prático. Ele se importava com a exteriorização desse amor. Amor sem atitudes, de qual proveito tem? O ato de amar com atitude sempre gerará consequências ou resultados. Pode até ser que não sejam visíveis ou imediatas essas consequências, mas de alguma forma gerará sim resultados. Paulo se preocupava com isso em sua igreja. E como se exterioriza, né? Como se coloca para fora esse amor dentro das igrejas? Será que seria apostando, trazendo para o mundo de hoje, nas redes sociais, tudo o que faz para mostrar santidade e amor ao próximo? Claro que não. Neste caso aqui você está querendo se autopromover ou aparecer, ou pior ainda, tirar algum proveito desse ato. Aliás, né, sobre isso Jesus escreveu em Mateus 6. Jesus disse, né, em Mateus 6, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Aliás, né, essa questão de fazermos algo aguardando alguma recompensa tem a sua verdade prática também, né? Até mesmo dentro da igreja, e é muito conhecida, é a lei da semeadura, né? Aquilo que plantarmos é o que colheremos. Às vezes o que gera frutos não está visível, né? Está escondido nos vales. Sobre isso o nosso querido e saudoso Billy Graham escreveu: as montanhas são para vistas e inspiração, mas a fruta é cultivada nos vales. Que palavra para se meditar, né? E como então exteriorizamos este amor em nossa igreja? Fica a pergunta. Eu já comentei aqui um pouco sobre isso, né? Como fazer isso no tópico anterior. Trabalhando pela sua igreja, pastoreando, orando por suas ovelhas, ajudando os irmãos no momento difícil, estando próximos também nos alegres. Se você não ama quem você está próximo e necessitado, como poderá amar a Deus que está no oculto? Não é isso que diz a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vamos meditar, meus irmãos. Vamos amar a nossa igreja próxima. Vamos trabalhar para o reino e nos sentirmos úteis na obra do Senhor. Vamos então para o último tópico dessa lição, né? As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Paulo não esconde em suas cartas sua admiração pela igreja de Tessalônica. Acredito até que a usava como referência ou como modelo para as outras igrejas. Eu estou aqui conjecturando, né? A igreja de dos Tessalonicenses, ela evidenciava ser formada
de crentes realmente eleitos e salvos por Cristo Jesus. As ações de graças de Paulo e seus companheiros eram dadas em razão do progresso de tais crentes. A triade básica da vida cristã, fé, esperança e amor, que é mencionada em outras partes do Novo Testamento, está, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de Paulo aos Gálatas 5:5, de Paulo aos Colossenses 1, funcionam como uma espécie de bandeira do apóstolo Paulo a ser seguida por todos. As obras realizadas pelos crentes de Tessalônica demonstravam a firmeza na fé. A fé que tinham não era afetada pelas tribulações enfrentadas. O amor abnegado deles era principalmente evidenciado pelo fato de sofrerem por causa do testemunho de Jesus Cristo. A esperança consistia em que, mesmo sofrendo por causa de Cristo, continuavam a perseverar firmes na fé, na certeza do retorno de Jesus Cristo. Paulo, seu amor pela igreja, não só nos passa uma lição como um crente deve amar a sua igreja, como também uma lição de vida. Essas três virtudes podem resumir um pouco do segredo para alcançarmos a felicidade tão almejada pelo ser humano. Fé. O valor da fé não pode ser contestado. Sem ela não haveria cristianismo. Sem fé não poderíamos vir a Cristo ou andar em obediência a Ele. A fé é o que nos motiva a seguir em frente, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. E a fé está intimidada, relacionada com a esperança. E esperança? A esperança nos faz seguir em frente. Nenhum indivíduo pode imaginar a vida sem esperança. A esperança nos estimula a enfrentar desafios impossíveis ou inalcançáveis. Esperança é a expectativa de obtermos o que desejamos. A esperança é um dom especial concedido por Deus com a sua graça para combater a monotonia do dia a dia e as circunstâncias mais difíceis. A esperança está lá para a mãe solteira que não sabe como vai alimentar seus filhos e manter um teto sobre as suas cabeças. A esperança está lá sobre aquele homem que passa uma dificuldade, está desempregado. A esperança está naquele que está enganado pela medicina. A esperança está naquele que ainda não espera o seu país melhor. A esperança está lá dentro de nós. Ela pode desistir se pela esperança de que uma descoberta esteja ao virar na esquina. A esperança é a mão invisível, né, que ergue a cabeça de um desesperado prisioneiro de guerra para que ele veja a luz do dia. A esperança se apega à promessa de um Salvador que virá libertá-lo. E o amor? A Bíblia afirma que o amor é maior do que a fé e a esperança. Não poderíamos viver nossas vidas sem fé ou esperança. Sem fé não podemos conhecer a Deus, o Deus de amor. Sem esperança não preservaríamos em nossa fé até que encontrássemos face a face. Mas, apesar da importância da fé e da esperança, o amor ainda é crucial. O amor é mais crucial. E por que o amor é o maior? Porque sem amor a Bíblia ensina que não pode haver redenção. Nas Escrituras aprendemos que Deus é amor, né? Primeira carta de João, capítulo 4. E que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Um ato supremo de amor sacrificial. O amor é o que motivou Deus para enviar seu único Filho para morrer por nós. Assim, o amor é a virtude sobre a qual toda esperança e fé agora se apoia. Para o crente, o amor é a base de todas as coisas boas em nossas vidas. Sem amor, nada mais importa.
Essa é que é a verdade. Como conclusão, meu irmão, de nossa lição, podemos afirmar que Paulo nos passa uma verdadeira lição de como o crente deve amar sua igreja. Paulo era um entusiasta, com uma visão muito além da de sua época. Vimos muito crentes hoje assim e devemos nos espelhar nesses grandes homens e mulheres de Deus, que mesmo diante das adversidades da vida e de seus compromissos pessoais com a família, trabalho, estudos, dedicam muito de seus tempos com a sua igreja. Não é ficar 24 horas dentro de uma igreja e abrir mão de sua família, até porque nossa família é a nossa primeira igreja, né? Entretanto, olhe para a sua igreja como Paulo olhava para as suas. E só há uma forma de explicar tamanha dedicação: o amor. Ame a sua igreja local e faça dela os motivos da sua felicidade. Chegamos então ao final de mais um CDcast. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e pedir para que nos siga no @crentedocente no Instagram, Facebook e se inscreva lá. Não se esqueça também de ativar as notificações clicando no sininho do nosso Crente Docente. Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima oportunidade.